Essa é a semana de conscientização sobre a síndrome do espectro autista. Esse tipo de transtorno pode ter níveis diferentes de pessoa para pessoa. Pesquisas indicam que uma a cada 100 pessoas pode ser diagnosticada com algum grau da síndrome. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Bom, esse assunto a gente já conversou aqui, mas justamente por ser essa semana de conscientização, é legal que a gente comente sobre esse tema, né? Com certeza. E a gente percebe que hoje em dia muitas pessoas já em idade escolar, adolescentes, com mais de 17 anos, por exemplo, estão sendo diagnosticados justamente por conta desses sintomas aí que podem ser observados, né? E que se não haver um tratamento, se não tiver uma intervenção correta, né, pode causar prejuízo na vida escolar, depois na vida social também, até mesmo no trabalho dessas pessoas. Existem diagnósticos fechados, por exemplo, a pessoa só chega até esse nível, outra pessoa até esse nível, ou não? É muito variado, assim, tem uma escala grande? Então, hoje em dia, até há uns 5 anos atrás, a gente diferenciava autista, aí nós tínhamos a síndrome de Asperger, que era um grau um pouco mais leve, né, do autismo. Hoje em dia a gente não faz mais essa divisão, então nós consideramos a pessoa apresentando sintomas do espectro autista. E quais seriam então, né, esses sintomas? Geralmente a pessoa não olha nos olhos quando vai conversar com você, elas têm manias, então ela tem mania de organizar as coisas em determinadas, né, de determinada maneira, ela se irrita se a outra pessoa é bagunceira demais, às vezes ela não consegue entender quando você fala, sabe uma expressão idiomática, quando você fala assim, por exemplo, quando você vai fazer uma economia, que você vai falar que você vai guardar no porquinho, sabe? Então, essa pessoa ela não consegue entender essas expressões idiomáticas, né? Leva tudo ao pé da letra. Aí ela pode ter dificuldade em algumas disciplinas da escola, raciocínio lógico, na questão da interpretação. Eles são muito metódicos, também não consegue colocar o pensamento por escrito, dificuldade em pensamento linear, assim, não consegue conversar com você com começo, meio e fim. Então, ele está conversando de alguma coisa, de repente ele lembra de outra. Outras pessoas ainda podem apresentar inteligência acima do normal. Então, sabem tudo sobre determinado tema. Crianças que gostam, por exemplo, de dinossauro. Então, ela sabe tudo sobre o dinossauro, mas tudo mesmo. Ela pode conversar de igual para igual com um especialista, com um expert no assunto, sabe? Então, você vê, são muitos os sintomas que podem ser observados, a dificuldade na coordenação motora fina, a demora para se falar no começo, né, da infância ali. Então, são muitos os sintomas e a gente não considera que a pessoa tendo 1 ou 2, né, ela é enquadrada como pertencente ao quadro da síndrome do espectro autista ou com sintomas do espectro autista, né? Precisa de uma observação, Elaine, bastante complexa para uma equipe multidisciplinar e geralmente essa observação ela não dura uma consulta, não é feita em um mês, geralmente se leva anos para se fechar esse diagnóstico, porque é muito sério, né? E assim, você falou da pessoa não conseguir conversar olhando nos olhos. Uhum. Dá para conseguir melhorar isso ou não? A pessoa não consegue mesmo? Por exemplo, dá para ir trabalhando isso quando é criança? Sim, é trabalhado, né? A gente tem hoje pessoas que teriam um grau um pouco mais elevado, por exemplo, até que não são verbais, que não falam, mas que conseguem olhar nos olhos, que aceitam o toque, que abraçam, né? Outros autistas, você chegar perto e encostar, eles já rejeitam, eles já gritam, sabe? Eles também têm muita sensibilidade ao barulho, à luz, então depende, né, de pessoa para pessoa e depende do tipo de intervenção que foi feito desde pequeno. É claro que se a gente considerar intervenção desde o momento que se descobre e se essa descoberta foi realizada na primeira infância, é claro que o avanço vai ser muito maior, né? É claro que essa pessoa ela vai ter uma condição muito melhor de conseguir se relacionar com os outros, de conseguir fazer as suas atividades. Então, quanto antes se descobre e quanto antes se intervém, melhor, né? E dá para ir conseguindo ter uma vida, não vamos dizer assim, normal, mas muito próxima disso? Sim, é normal, né? A gente tem que considerar as limitações. Assim como nós temos as nossas limitações, essas pessoas que são diagnosticadas também têm as limitações delas, né? E nós precisamos respeitar. Aí é o principal, é o fundamental, né? Às vezes, se eu não consigo
talvez, sei lá, não consigo fazer alguma coisa da maneira como você faz, eu preciso entender, então, que aquele é o seu melhor, aquele é o seu perfeito, não é? Então, eu preciso te elogiar também, porque você é uma pessoa que merece esse respeito, que tem as suas limitações, assim como eu. E muita gente não tem esse entendimento, sabe? Até mesmo os pais, eles têm essa dificuldade, talvez, de entender, e a questão da inclusão, né? Porque para os outros, as outras pessoas que estão no meio, na escola, por exemplo, elas não conseguem enxergar isso, né? Que assim como eles, eu também posso ter várias limitações, e aceitar é complicado. Começa a olhar mais para as limitações do que para o ser humano, para aquilo, né, que a pessoa faz, né, para suas habilidades. E são pessoas extremamente inteligentes, assim como outra qualquer, é claro, guardadas as suas proporções, né? Então, são pessoas que têm capacidade de aprender, claro que tem. Tem pessoas que são ótimas na música, são pessoas que têm altas habilidades para quando a gente fala de artes, né? Então, tem outros que têm um raciocínio lógico muito apurado. Então, assim, você vê que de pessoa para pessoa a gente consegue visualizar bastante diferença, né? E essas diferenças podem ser muito especiais. Daí a importância dessa semana para se olhar então para as diferenças e não com preconceito, né? Com certeza. Se todo mundo conseguir enxergar que assim como eu tenho diferença, assim como eu preciso ser respeitada, essas pessoas também precisam ser respeitadas, a coisa anda de uma maneira muito mais fácil, né? E os pais também, quando recebem um diagnóstico, é um baque muito grande, né? As mães, elas ficam muito preocupadas, porque a grande preocupação é a inclusão, é colocar essa criança no meio das outras crianças, é colocar essa criança numa escola normal, mas até que ponto que colocar essa criança numa escola normal, que vai exigir numa aula prática, numa aula de reforço, até que ponto isso vai ser bom para o meu filho, né? Então, a gente precisa olhar também para o lado da criança. É claro que a inclusão é muito bonita, né, no papel, só que na prática a gente não percebe isso. Guardadas as proporções e respeitando as limitações de cada um, a inclusão seria perfeita, né? Então, os pais, eles precisam ter esse olhar também. Será que aquilo que eu quero é aquilo que o meu filho deveria ter? É aquilo que é o melhor para o meu filho? E se existem profissionais preparados para esse tipo de atendimento, né? Com né? certeza. Hoje as escolas, por lei, né, elas precisam aceitar as matrículas, né, das crianças especiais, como a gente chama. Então, a escola, ela busca conversar com a equipe multidisciplinar que atende, né, essa pessoa, para adaptar o currículo. Então, a escola faz a parte dela, né? Agora, a família também precisa entender que, além da escola fazer a parte dela, a família também precisa entender aí essas limitações que podem acontecer durante o período. É acolher, não pressionar, né? Com certeza. Aí é a melhor coisa. Certo. Obrigada mais uma vez.